Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Extracampo. Meu nome é Ricardo Botelho e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre o jogo da Argentina e Cabo Verde, que foi até o momento o melhor jogo, né, da Copa do Mundo. É, Muita gente achou que Cabo Verde ia entrar com um time um pouco mais defensivo, um pouco mais retroativo, esperando a oportunidade para poder fazer o contra-ataque, mas na verdade foi totalmente diferente do que a gente viu. Obviamente que no começo do jogo, a Argentina sempre, a seleção geralmente mais forte sempre vai buscar é, dar os primeiros passos, né? Dar a primeira finalização, arrumar o primeiro escanteio, uma primeira falta, uma primeira jogada individual. Independente do que seja, sempre a maior seleção vai tentar dar o primeiro passo. Mas na verdade o que a gente viu no jogo de hoje foi algo muito diferente disso, porque Cabo Verde desde o início tentou atacar, eles não ficaram com medo, né, da seleção que é a atual campeã da Copa do Mundo, porém com a genialidade de Messi, logo no começo do jogo, é, a Argentina acabou fazendo o primeiro gol. Depois disso, é, Cabo Verde mesmo assim não se recuou. Eu acho que a Argentina jogou muito mal o primeiro tempo e iniciou o segundo tempo também pior ainda, porque parecia que eles estavam já com o jogo ganho e a qualquer momento eles podiam decidir. Cabo Verde percebeu que poderia se aproveitar disso, né? E acabou fazendo o gol de empate. O gol da Argentina veio logo nos 29 minutos, né? Como eu disse, por Lionel Messi. E aí Cabo Verde empata aos 14 minutos do segundo tempo, com o Deroy Duarte. Quando o Cabo Verde empatou a partida, eu acho que foi quando a Argentina percebeu que Cabo Verde não estava ali só para passear, né? Cabo Verde veio de uma boa fase de grupos, jogando muito bem, conseguiu empatar com a Espanha, conseguiu empatar com o Uruguai, né? Então não era uma seleção que estava para brincadeira. Eu acho que a gente ainda demorou muito tempo para perceber isso, porque apesar da diferença tática e técnica dos dois, Cabo Verde estava já jogando muito bem e já sabia o que eles tinham que fazer. Assim como eles jogaram com a Espanha, surpreendendo, tentando não ser tão defensivo assim, construir jogadas, trabalhar a bola à frente da linha do meio de campo e não tão na linha defensiva, justamente para não sofrer, né, com a alta pressão, que é uma das principais características da seleção da Argentina e também da Espanha, né, que eles venceram, e também da Argentina e da Espanha. É, a Espanha, que foi um time que eles empataram em 0-0, não tomou gols, não terem vencido, jogou muito bem, né? E Vozinha, acredito que foi o destaque principal dessa partida da Argentina contra Cabo Verde, apesar do prêmio de melhor da partida ter ido para Messi. Eu acho que na verdade o melhor jogador foi Vozinha, porque ele impediu também uma goleada da Argentina. É, Logo no início da prorrogação, Lisandro Martinez empata. E Lisandro já vinha fazendo um bom jogo, tanto que deu assistência para Messi no primeiro gol. E ele consegue recuperar a confiança de um jogador que vinha em uma fase e começou a melhorar agora no Manchester United, tomou de volta o seu lugar de titular na seleção da Argentina e hoje conseguiu fazer um bom jogo e um jogo do que ele é realmente, né? Lisandro Martinez, que era um volante e virou zagueiro lá no Ajax, então ele é um zagueiro que tem muita qualidade no passe, uma boa saída de bola, muita velocidade. Chegou a atuar de lateral esquerdo em alguns jogos também pelo Ajax, isso há 6, 7 anos atrás, né? E parecia que o jogo estava todo para a Argentina, no momento que o Lisandro Martinez empata. É, no momento que o Lisandro Martinez desempata o jogo, né? Só que aí vem uma jogada individual de um jogador que já estava jogando bem, foi o Lopes Cabral. O Lopes Cabral, ele vinha fazendo um bom jogo, ele é ponta esquerda, canhoto, porém ele faz um golaço. Na minha opinião, o gol mais bonito da Copa até o momento. E de perna trocada, ele chuta com a direita, que não é a perna boa dele, e mesmo assim faz um golaço. É indefensável, simplesmente indefensável, não é como nenhum goleiro do mundo pegar essa bola. É, e aí após isso, faltando pouco tempo para acabar o segundo tempo da prorrogação, Cuti Romero faz o gol de desempate. Aos 111 minutos, né, da prorrogação, contabilizou como gol contra, né, do Diney, porque o Cuti Romero ele dá a cabeçada e aí bate na mão, né, do Diney e vai em direção ao gol. E
Eu acho que esse jogo foi muito importante para a gente observar e perceber que não existe mais seleção fraca no futebol. Óbvio que existem seleções que vão se sobressair taticamente, tecnicamente, mas não existe mais seleção que é muito ruim ao ponto de um time fazer 10, 11-0, né? A gente viu isso com a Alemanha, que meteu 7-1 em Curaçao, porém foi eliminada por Paraguai nos pênaltis, né? E jogando um futebol não tão bom quanto a gente estava acostumado a ver a seleção da Alemanha até 2014 mais ou menos, porque depois foi só fracasso. O jogo de hoje mostrou que as seleções precisam de um gênio, né? E o gênio da Argentina é Messi, porque com jogadas individuais, com lances individuais dele, a Argentina conseguiu fazer os gols para poder sair vencedor desse jogo. Tanto o primeiro gol, que foi dele, o segundo que ele faz o cruzamento no primeiro poste e aí a bola desvia e vai para o Lisandro, tanto no terceiro que o Messi que deu assistência. Se uma seleção tiver um cara bom o suficiente para desequilibrar um jogo, essa seleção com certeza é uma das favoritas para ser campeão de qualquer título. Então eu acho que a lição que a gente aprendeu nesse jogo, vendo esse jogo, foi exatamente essa. Tanto Cabo Verde, que conseguiu colocar seus ideais táticos ali, mesmo jogando contra a atual campeã da Copa do Mundo, tanto a Argentina, que percebeu que a genialidade do Messi não tem limites, e ela decide um jogo com jogadas individuais, com lances de 20, 30 segundos. O que mais me surpreendeu mesmo nesse jogo foi que Cabo Verde eles não entraram defensivamente. A Argentina conseguiu colocar. A Argentina estava muito morta no jogo. É, Me parecia, como eu disse, que eles estavam já achando que o jogo estava ganho. E a qualquer momento eles podiam fazer 3-4-0, que ia ser um placar largo, e o que muita gente estava acreditando era isso. Só que ontem, né, o técnico deu uma entrevista dizendo que não iria abrir mão do jogo que eles já estavam fazendo, que eles já tinham feito com outros países, né, na fase de grupos, e que com a Argentina não ia ser diferente. E foi dito e feito. Acho que Cabo Verde fez história nesse jogo. Mesmo eles começando a perdendo, eles não desistiram. Eles não desistiram do jogo. Eles se mantiveram firmes ali para poder tentar, né, fazer o gol, empatar e ir até o final. E em nenhum momento me pareceu que Cabo Verde estava tentando empatar o jogo para segurar e para os pênaltis. Na verdade, eles estavam atacando bastante, né? Inclusive estavam pressionando bastante a seleção da Argentina, que foi bem surpreendente para mim, porque eu não esperava que Cabo Verde ia conseguir ter tanta dominância sobre uma seleção campeã do mundo, né? E que é uma das melhores seleções atualmente. Isso é indiscutível. E me pareceu um jogo muito equilibrado mesmo, assim, para ambos os lados. A Argentina começou a tomar mais consciência do que estava acontecendo no momento em que eles tomaram um gol de empate. E aí eles foram para cima, eles começaram a pressionar, fazer marcação em linha alta. Tanto que o primeiro gol do Cabo Verde ele sai de um erro de passe, né, da Argentina, que parecia que estava dormindo no jogo. Mesmo fazendo o gol, eles não recuaram. Em nenhum momento eles não ficaram marcando em linha baixa, eles não colocaram mais defensores para poder segurar o jogo. O técnico colocou dois atacantes, dois centroavantes de área e colocou mais dois alas, né? Justamente para poder rifar essa bola na área e tentar fazer um gol de cabeça. Eu acredito que Cabo Verde foi muito guerreiro, jogou muito bem, não ficou com medo da seleção da Argentina e jogou de igual para igual. Eu acho que, inclusive, se Cabo Verde tivesse passado, não seria nada assim surpreendente pelo que foi apresentado no jogo. Óbvio que falando de seleção por seleção, seria uma das maiores zebras da história das Copas. Mas pelo que foi apresentado pela seleção cabo-verdiana em campo, não seria surpreendente se Cabo Verde tivesse passado. Porque realmente a Argentina desligou completamente nesse jogo. E por conta de jogadas individuais de Messi, da genialidade dele, a Argentina consegue passar, mas passando muito sufoco. Então, essa foi a análise de hoje. O pós-jogo, falando um pouquinho mais sobre os detalhes da partida e tal. E é isso, muito obrigado e até a próxima.